Olá, aqui é a Cíntia Ruff, eu sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo. E aí eu faço uma pergunta para você, líder. Elogiar estraga? O que você acha? Eu ajudo líderes a engajar suas equipes, conquistando mais resultados. Você sabe que existe um paradigma que diz o seguinte: elogiar estraga. Muitas vezes eu percebo que isso está já cristalizado em alguns líderes. O que acontece é que esse elogio, se ele não for realizado com técnica, ele pode ser ineficaz, gerando assim uma crença limitante que se você elogiar, você vai estragar aquela pessoa. Então eu vou te dar uma resposta para essa pergunta. Elogiar o meu liderado estraga? Não, a resposta é não. Não estraga, muito pelo contrário. Elogiar potencializa uma pessoa, empodera uma pessoa, faz com que o seu colaborador se sinta capaz e queira repetir o que fez correto. Para quê? Justamente para te surpreender positivamente mais de uma vez. Não vamos longe, é só a gente pensar. Vamos pensar que o nosso parceiro ou parceira, companheiro ou companheira nos elogia. Isso vai nos estragar? Né? A gente ganha um elogio. Isso vai nos estragar? Se o nosso cônjuge disser, nossa, como tu tá linda, não vai nos estragar, vai nos deixar melhor, mais empoderada, né? Então, eu vou te contar uma situação. Quando criança, meu pai ele fez um quarto juvenil para mim, lindo. Eu tinha 10 anos, ele fez um quarto todo verde. Naquela época ele saiu do rosa, né? Não, vou fazer um quarto diferente. E aí ele viu a minha mãe arrumando o quarto comigo, eu e ela arrumando o roupeiro. E aí chegou uma visita lá em casa e ele estava mostrando o quarto, como é que ficou, o quarto estava todo decorado. E o meu pai sabia que o quarto estava arrumadinho, o roupeiro estava arrumadinho, né? Então, ele mostrou o quarto, inclusive abriu até o roupeiro para mostrar para aquela visita, né? E aí disse, olha só, minha filha é super organizada. Gente, aquilo entrou aqui dentro, ó. Né? Eu me lembro até hoje desse exemplo, eu era pequena, né? Entrou aqui dentro essa situação e ficou gravada para mim. Outro dia chegou uma outra visita e o meu roupeiro não estava em perfeita ordem, como naquela vez que a minha mãe tinha me ajudado a arrumar, né? E eu fiquei preocupada. Bom, chegou uma outra visita, vai conhecer o meu quarto e o roupeiro não está tão arrumado. Eu corri para minha mãe e disse, mãe, eu vou ter que ir lá correr arrumar o roupeiro agora, porque o pai vai querer mostrar para esse amigo dele e agora? E a minha mãe olhou para mim e me descontraiu dizendo assim, não te preocupa, filha, o teu pai já sabe que você é organizada. Ele não precisa ficar mostrando isso para todo mundo. Então, quando recebemos um elogio, nós queremos ser congruentes ao que o outro falou e não decepcioná-lo. Então, esse elogio que o meu pai me deu, isso ficou gravado profundamente, né? Tanto que eu sempre procurei ser organizada. E nesse procurar ser organizada, eu ia me organizando, eu ia aprendendo a ser organizada com as coisas, né? É o que a gente chama de profecia cumpridora. Tudo aquilo que tu ouve, tanto positivo quanto negativo, aquilo acaba gerando uma crença. Ou uma crença que te fortalece ou uma crença que te limita, né? Claro, nesse caso foi algo super positivo. Então, só que nós temos essa crença que nos limita de achar que se a gente elogiar a outra pessoa, isso vai acabar estragando. E muito pelo contrário,
não estraga. O que acontece é que às vezes a gente faz da forma errada e aí não gera resultado, né? Fica sem ser eficiente. Eu vou te passar aqui algumas técnicas que você vai poder aplicar na tua vida pessoal, na tua família, com os teus filhos ou no teu trabalho com a tua equipe, ok? Então, você quer saber como e quando, líder, você deve elogiar? Fica atento aqui às dicas. A primeira, o elogio ele deve ser diretamente para a pessoa. Não adianta você elogiar para o teu diretor e o teu liderado não ficar sabendo daquele elogio, né? Então, mas elogiar na frente dele, para o teu diretor, ok, maravilha, ele ficou sabendo, ele recebeu aquele elogio. Muitas vezes os pais acostumam elogiar os filhos, lá no futebol, para os amigos, mas não elogiam para o filho ou com o filho presente. Então isso é muito importante, a pessoa precisa receber aquele elogio. Sempre que o colaborador fizer alguma coisa expressiva, um trabalho legal que ficou interessante, uma atividade inesperada que você não esperava. Por exemplo, quando você perceber que ele fez um esforço extra por parte dele. Um exemplo, uma pessoa da equipe adoeceu e ele chegou para ti e te sinalizou, olha, eu posso cobrir as atividades aí do fulano que ficou doente, né? Conte comigo aí para te dar uma retaguarda nesse sentido. Então, é você poder agradecer essa pessoa porque ela fez algo inesperado. Outro motivo, a pessoa, ela se esforça, ela busca conhecimento. Ela está sempre estudando, ela está sempre fazendo um curso. Ela está nesse movimento de aprendizagem. Isso vale ouro, líder. Então, é interessante você elogiar o teu colaborador quando isso acontece, porque isso vai fazer com que ele queira evoluir cada vez mais. O meu gestor está percebendo que eu estou buscando conhecimento, ele está percebendo esse movimento, logo eu vou procurar fazer isso cada vez mais. Elogio sempre que for verdadeiro. Se não for verdadeiro, líder, se não tiver lá dentro, não elogie. A pior coisa é a gente falar algo que a nossa linguagem corporal mostre a nossa incongruência, algo que não é real. Então, não conte em verdades com a sua equipe, eles vão perceber. Sempre elogie o que de fato aconteceu, sempre que for verdadeiro. E agora eu pergunto, por que será que muitos líderes têm essa percepção que elogiar acaba estragando um colaborador? Tem uma questão que é muito importante ressaltar, que às vezes o feedback ele não é específico. A pessoa, ela elogia de uma forma genérica e isso não gera resultado, muito pelo contrário. Então, vou te contar uma situação aí, fique aqui e vem comigo. Olha só a primeira situação. Parabéns, Alexandre, o teu trabalho está excelente. Que trabalho? Qual será? Genérico? Tá genérico. Segunda situação. Parabéns, Alexandre, por você ser um profissional organizado. Você está 6 meses aqui na empresa e sempre que eu te pedi um relatório financeiro nas nossas reuniões aqui, você imediatamente localizou. Parabéns pela sua organização. Você consegue perceber a diferença? Olha só, a primeira foi genérica demais, então ele pode até ter dúvidas do que será que foi esse elogio, né? Talvez o Alexandre ele tenha que evoluir outros comportamentos. Então, se você elogia de forma genérica, ele pensa que em tudo ele está 100%. E não é a verdade, né? Provavelmente,
naquela situação ali da organização, ele mereceu um elogio. Então, naquele fato ali, por isso que o nosso elogio, ele tem que ser específico. A pessoa precisa saber o que você está valorizando, até para ela poder, então, receber aquele elogio, internalizá-lo e querer repeti-lo, né? Com certeza o Alexandre, depois desse elogio, ele vai querer sustentar esse elogio de organização. E ele vai continuar se preocupando com essa organização dos relatórios financeiros, com esses dados financeiros que ele precisa oferecer. Ok, líder? Ficou claro então a diferença de uma situação e de outra? Elogio funciona desde que ele seja feito de forma correta. Curte a minha página e acompanha, toda semana tem conteúdo novo. E quem aplicar, me conte no meu inbox, no meu direct, ok? Abraços e até mais. Tchau, tchau!